401, 402, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo relacionado ao capítulo 4, onde a gente falou anteriormente, na aula anterior, nós falamos de transformação de materiais. Hoje eu vou dar a página 64 a 66, tá? E a gente vai falar um pouco disso. Bom, na aula passada nós falamos a respeito da transformação de materiais, onde há uma modificação nesse tipo de material. Hoje a gente vai falar de uma coisa diferente. Vamos falar da transformação, mas da mudança de outros tipos de materiais, porque nós havíamos falado da transformação da água, né? E aí a gente vai falar uma curiosidade. Existe um processo realizado na construção civil. Para quem não sabe, construção civil é aquele processo que constrói casas, faz grandes engenharias relacionadas à construção. Construção de casa, construção de estádio, construção de shopping, construção de prédio. Existe uma forma de segurança. Por quê? Quando se vai construir algum determinado tipo dessa engenharia civil, utiliza-se concreto. E o concreto, eles não podem ser, quando são montados, quando as estruturas são montadas, os concretos, eles não podem ser um colado no outro. Eles têm que ter uma certa distância. Por quê? Porque quando aquele material, aquele concreto dilatar, o que é dilatar, galera? Dilatar é crescer, ok? É aumentar. Ele faz um modo de segurança, ou seja, quando há uma dilatação, o concreto ele se junta, tornando aquela estrutura segura. Uma outra curiosidade são as linhas do trem, linhas do metrô. Vocês podem perceber aqui, ó, isso aqui é uma linha de metrô, para quem nunca viu, para quem já conhece. Essa linha de metrô e a linha do trem, elas têm uma segurança. O ferro, vocês podem perceber aqui, ó, que esse ferro ele tem uma distância, uma margem de segurança. Isso aqui é uma transformação de material. Por quê? O trem passa em alta velocidade, né? Na verdade, eu vou falar de vagão. O vagão ele passa em alta velocidade sobre esses trilhos e vai fazendo com que esse trilho fique o quê? Aquecido. Tem situações que sai até um pouco de faísca, né? De tão aquecido que ele está. E o que acontece? Essa junção, essa separação aqui, ó, essa separação é um modo de segurança. Por quê? Porque quando ele é aquecido, ele automaticamente ele se junta. Vocês podem ver que ele tem uma diferença aqui um pouquinho grande, né, mostrando na figura. E quando há um aquecimento desse trilho, ele, ó, se junta. O processo dessa junção é chamado de juntas de dilatação. Juntas é porque uma parte é a outra. Dilatação é porque ela cresce. E quando ela cresce, ela se une. Certo? Então a gente vai sublinhar algumas coisas importantes nesse texto relacionado a esse conteúdo. Então tá aqui, ó. Mudanças entre outros materiais. Não é só água que passa por transformações quando aquecida ou resfriada, que nós falamos isso anteriormente. Metais, por exemplo, são materiais que também são modificados conforme variações de temperatura. Sublinhem, por favor. Metais, por exemplo, são materiais que também são modificados conforme variações de temperatura, ok? Quando uma barra de ferro é aquecida, ela se dilata, isto é, aumenta de tamanho, sublinha, até tamanho. Se resfriarmos essa barra novamente, ela irá se contrair, isto é, diminuir de tamanho, ok? Esse fenômeno de dilatação-contração, dilatou, contraiu, certo? É conhecido pelos engenheiros e levado em conta materiais como cimento, sublinha-se tudo aqui, o concreto e os metais, ok? Lá embaixo, observe na imagem que entre as barras de ferro existem espaços vazios. Esses espaços vazios são chamados de juntas de dilatação, que permitem que os trilhos se dilatem quando sua temperatura aumenta, de modo a preservar a sua posição, ok? Então, um tipo de transformação de material, certo? Agora embaixo, além dos metais,
materiais como cimento, que eu falei agora há pouco das construções civis, e o concreto se dilatam e se contraem com mudanças na temperatura. Se esfria, ele se dilata. Se esquenta, se esfria, ele se contrai. Se esquenta, ele se dilata. Ok. Aqui embaixo, ó. Em alguns materiais, as mudanças provocadas pela temperatura podem ser revertidas. É o caso do cimento e do concreto. Ou seja, o material pode voltar ao seu estado normal, reversível que se pode mudar. Irreversível não se pode mudar, ok? Reversível, há uma mudança. Irreversível, não há mudança. Esse caso aqui, ó, do ovo cozido é um caso irreversível. Por quê? Ele está num determinado material, ele é cozido em água e quando ele acaba de cozinhar, ele está em estado o quê? Sólido, duro. Então esse estado do ovo aqui é um estado irreversível, não se pode mudar, ok? Então olha só, mudanças de material, vamos recapitular. O ferro, o concreto e o cimento são materiais que mudam de acordo com a temperatura. Se o ferro está quente, ele se dilata, se junta. O cimento e o concreto a mesma coisa. Se ele está frio, ele resfriou, ele vai se afastar, vai se contrair, ok? Outra palavra que a gente viu hoje aqui, reversível, é o que se pode mudar. Irreversível, esse I é de negação, que não se pode mudar, ok? Coloquem a data aqui em cima, por favor, que eu esqueci de falar. 6/4/2020. Vamos para a página 65. A página 65, vocês vão, na verdade, observar a leitura, vão ler esse pequeno texto aqui explicativo e vão preencher aqui embaixo. Gelo para o líquido. Resfriou ou aqueceu? A água para o gelo. Resfriou ou aqueceu? Vai preencher com essas palavras aqui, ó. Aquecimento e resfriamento. Ok? Embaixo. Número 2. Por que é importante que um prédio tenha juntas de dilatação? Acabei de falar. Dá uma lida lá na página 64, que ele vai te reexplicar. Mas eu acabei de explicar. Número 3. Classifique as seguintes mudanças para reversíveis ou irreversíveis. Reversíveis com R, irreversíveis e R. Ok, vamos relembrar. Reversível. Reversível é o que você pode mudar. Irreversível é aquilo que você não pode mudar mais. Tudo bem? Ok, virou a página. 66. A mesma coisa aqui, coloquem a data de hoje, por favor. 6/4/2020. Todo mundo já viu, quando a gente vai comprar um tipo de alimento, vamos falar um pouco da banana, né? A gente falou isso, que a banana, quando ela vai ficando preta, ela vai mudando a sua textura e o seu material, certo? E se ela passar muito tempo na fruteira, ficando escura, ela vai se decompondo. Se decompor é quase estragar, ok? Ela não fica bom para consumo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É uma questão pessoal e particular. Ótimo. Aqui, ó, exposição do ar e a umidade. Umidade é a presença de vapor d'água, ou seja, de água no estado gasoso em um ambiente. Sublinhe. Umidade é a presença de vapor d'água, ou seja, de água no estado gasoso em um ambiente. Por exemplo, uma superfície fica fria, molhada quando a água está em forma de vapor e entra em contato com ela. Ok, a gente vai falar desses estados físicos lá na frente. Assim como a temperatura, a exposição ao ar, a umidade alteram alguns materiais de forma irreversível. Olha só, galera, banana amarelinha. Passou um tempo na temperatura ambiente, junto com a umidade, ela vai ficar escura. Aqui, ó, o que acontece? A aparência se torna o quê? Murcha ou seca. Você pode ver que a banana vem vistosa, amarela. À medida que ela vai ficando escura, ela vai ficando miúda e ressecada. A mesma coisa acontece com os ferrugens nos determinados parafusos ou pregos ou metais de ferro. Eles vêm num determinado
formato. E quando vai enferrujando, ele vai o quê? Vai passando com o tempo a umidade, ele vai ficando o quê? Enferrujado naquela cor amarronzada. Certo? Ok? Então, ótimo. Então, olha só. Vocês vão ler a página 66 e sublinhar o que eu já havia falado anteriormente. Vão fazer somente a 65. Coloca a data de hoje na 65. Virou a página a 66. Paramos por aqui. Na quarta-feira, dou continuidade ao conteúdo. Um grande beijo para vocês e se cuidem. Se tiver dúvida, volta novamente. Reversível é o que pode ser mudado. Irreversível é o que não pode ser mudado. Ok? Um beijo grande.